Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Rodrigo Pacheco defende decisões colegiadas no STF. Comissão de Educação quer antecipar debate sobre o PNE. E senadores da região norte comemoram auxílio extraordinário para pescadores. Boa noite. O presidente do Senado fez um alerta para a inconstitucionalidade de propostas de deputados sobre a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco disse também que a regulamentação da reforma tributária será votada neste ano e defende que os envolvidos possam ceder em alguns pontos. Repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a harmonia, separação e independência entre os poderes ao comentar a aprovação de propostas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre o Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, algumas parecem inconstitucionais. Uma permite o Congresso Nacional suspender decisões da Corte. A segunda cria novas hipóteses de crime de responsabilidade para os magistrados. E a terceira prevê recurso da decisão do presidente do Senado de rejeitar impeachment contra os ministros do Supremo. Rodrigo Pacheco espera, no entanto, a votação da proposta que impede um único ministro de suspender a eficácia de uma lei. Ele declarou que o Congresso Nacional não pode ser casuístico na aprovação de projetos. A palavra final sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei num país democrático de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal. Isso nós não discutimos e não questionamos, mas essa declaração deve ser feita de forma colegiada e não individual. O presidente do Senado afirmou que a regulamentação da reforma tributária deverá ser votada até dezembro. Para isso, defendeu que os governos e o setor produtivo cedam em alguns pontos da proposta. Como é uma reforma que guarda muita divergência entre setores, entre o contribuinte e o Estado brasileiro, que tenhamos esse espírito de ceder e não de conquistar, para termos um sistema mais simplificado, mais justo, menos burocratizado. Por vezes é preciso ceder. O presidente do Senado descartou a aprovação de projetos que aumentem impostos fora do contexto da regulamentação da reforma tributária. O Ministério da Fazenda estuda taxar em até 15% pessoas que recebam mais de R$1 milhão por mês. A senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, apresentou o projeto de lei para garantir que as mulheres em situação de violência doméstica e familiar tenham acesso gratuito aos trâmites da Justiça. Pelo texto, a gratuidade valeria desde o momento em que a vítima solicita a medida protetiva de urgência até 2 anos após sua revogação. De acordo com a parlamentar, muitas mulheres enfrentam situação de extrema vulnerabilidade e encontram barreiras financeiras para acessar o sistema de justiça. O objetivo desse projeto é garantir que elas não tenham que arcar com os custos processuais, facilitando o acesso à proteção judicial e evitando que burocracias ou obstáculos financeiros coloquem suas vidas em risco. Apesar da importância da profissão, professores ainda enfrentam desafios como falta de recursos e condições de trabalho precárias. As novas metas do Plano Nacional de Educação buscam valorizar a categoria e garantir uma formação de qualidade, como vamos ouvir na reportagem de Luiz Felipe Liázebra. O Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro. Apesar da sua importância, os docentes ainda enfrentam diversas dificuldades, como salários baixos e condições de trabalho precárias. O novo Plano Nacional de Educação, proposto pelo governo em junho, está na Câmara dos Deputados. Pelo texto, as novas metas buscam valorizar os professores e garantir uma formação de qualidade. O presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, destacou a relevância do PNE. A Comissão de Educação e Cultura, como habitualmente faz, procura se antecipar ao debate que acontecerá quando a versão analisada pela Câmara dos Deputados chegar ao Senado. Porém, esse debate já deve acontecer. A proposta prevê que o novo Plano Nacional de Educação será composto de 18 objetivos, 58 metas e 253 estratégias sobre as políticas, programas e ações envolvendo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios da educação básica ao ensino superior. A Comissão de Meio Ambiente vai discutir os objetivos do Brasil na COP29. A próxima Conferência do Clima das Nações Unidas acontece em novembro, na cidade de Baku, no Azerbaijão. Repórter César Mendes.
Autora do pedido da audiência pública, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que a COP29 será um fórum crucial para a ampliação dos compromissos assumidos no Acordo de Paris. Ela quer debater as propostas que o Brasil pretende levar para a conferência, afirmando que o país deve articular a sua posição e defender a importância do financiamento internacional e da transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento. Vamos dar celeridade para ver o que nós temos de novidades aí para levarmos para a COP29. A Comissão de Meio Ambiente também vai debater a campanha Julho Dourado, destinada à promoção da saúde dos animais domésticos e de rua e à prevenção de zoonoses. Pescadores de 112 municípios do Amazonas, Acre, Rondônia e Pará receberão um auxílio extraordinário no valor de 2 salários mínimos para amenizar o prejuízo causado pela seca histórica nesses estados. Senadores da região norte ressaltaram a importância da medida, como mostra o repórter João Guilherme Bugarim. O auxílio extraordinário previsto em medida provisória é no valor de R$ 2.824, o equivalente a 2 salários mínimos. Receberão um benefício pescadores cadastrados no Seguro Defeso que vivem em 112 cidades do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. O governo destinará um total de R$ 300 milhões para o pagamento do auxílio. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, avalia como necessária a medida de emergência. Então todo mundo está vendo a situação dramática que vive os ribeirinhos e pescadores, e isso deve injetar na região 300 milhões de reais, que vai ajudar bastante na economia local. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, ressaltou a situação dos pescadores que não conseguem trabalhar devido à baixa dos níveis dos rios. Pescadores da região norte, em especial o meu estado, receberão esse benefício, e isso ajuda muito nesse momento tão difícil que nós estamos passando lá na Amazônia, principalmente no estado do Acre. Então, essa seca é uma seca que assola a nossa região e ameaça a sobrevivência de famílias inteiras que dependem da pesca artesanal. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto que torna recursos do Pronamp permanentes. Repórter Pedro Pincer. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar esta semana, em turno suplementar, o projeto de lei que assegura recursos para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp, de autoria dos senadores da bancada de Santa Catarina, Esperidião Amin, do Progressistas, Jorge Seif, do PL, e Ivete da Silveira, do MDB, que está licenciada. A proposta tem por objetivo dar condições de sustentabilidade ao programa com a manutenção do Fundo Garantidor de Operações, que fornece garantia aos empréstimos feitos pelo Pronamp. Esperidião Amin explica que os recursos para o Pronamp estão garantidos até 2025. É uma homenagem à microempresa, vai fazer com que os recursos devolvidos não vão para o Tesouro, e sim para fazer girar o crédito para a micro e pequena empresa na microfinanças. Portanto, é um projeto que deu certo, que é importante e que merece ser perenizado pela reaplicação dos recursos que sejam pagos. Entre as audiências públicas previstas para a semana estão debates sobre a descarbonização do transporte marítimo na Comissão de Infraestrutura, a preparação do Brasil para a COP29 no Azerbaijão, tema que será debatido na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, e o projeto que trata do tratamento do climatério e da menopausa pelo Sistema Único de Saúde na Comissão de Assuntos Sociais. Já a Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta o projeto de lei que regula a doação de alimentos para reduzir o desperdício de produtos próprios para o consumo. O texto original tornava obrigatória a doação de alimentos, o que foi alterado no relatório do senador Alan Rick, do União do Acre. Para o relator, impor a doação de alimentos aos empresários fere o direito de propriedade previsto na Constituição. Alan Rick destacou que o texto, que cria a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, tem como objetivo promover a cultura da doação e contribuir para a redução da insegurança alimentar. Os dados são de que o Brasil desperdiça 1,3 bilhão de reais por ano em alimentos aptos para o consumo. Não estamos aqui falando de alimentos vencidos ou estragados. São alimentos aptos para o consumo. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.